Porque o pato ele tem um pouco de especificidade na questão assim? Do manejo dentro do aviário. Por causa que é uma ave aquática e ele gosta de água. Então, você precisa manejar bem a água dentro, porque senão, imagina como é que fica... Nós hoje em Santa Catarina, nós abatemos 4 milhões de aves por dia. Esse é o nosso volume diário. Ano passado, nós exportamos 2,9 bilhões de dólares. Marcondes, meio container por ano e olhe lá. Cara, eu voltei tão desanimado, balde de água fria. Mas eu digo, não é possível. Eu vou atrás do sim, não atrás do não, né? Não, embaixador, não é esse o problema. Nosso problema é celeridade na liberação. Sabe por quê? Porque 20% de todo o frango que vocês consomem no Japão sai de Santa Catarina. É impossível fazer exportação. Como que é a negociação com o pessoal de fora? Olha, primeiramente a gente começou a exportar com o evento da gripe aviária que aconteceu na Ásia. Olá, amigos e amigas! Em oferecimento à Frata Embalagem, a Fujikura, a Kilbra, a Smutec, a Novogen e também a Agroenergy, estamos iniciando mais um episódio do Pod Aves. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Adriano Felizardo e nesse podcast vamos trazer diversos assuntos sobre avicultura. Assuntos como saúde animal, tecnologia, curiosidades e informação. Vamos falar também hoje, tá, da associação, vamos falar de mercado, vamos falar... Quer saber? Fique ligado. Nós temos 2 convidados maravilhosos. Estamos em Santa Catarina, num hotel maravilhoso, Hotel Internacional de Gravatal. Estamos aqui com o Jorge Lima, da Cave, e também com o presidente, que vocês já conhecem, já, né? Tá lá no YouTube, bombou nosso vídeo, o Marcondes, né? Marcondes Mose. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui. Tudo certo hoje na vinda para cá, dormiram bem, estamos tranquilos, relaxados, estamos... Tranquilo? Eu sou suspeito em falar, né? Salve primeiro a todos. Não, mas foi muito tranquilo e... Dormiu mais que a cama hoje, Marcondes? Nossa. Coisa boa. Significa que descansou, né? Sim, com todo o respeito à minha família, mas eu tenho 2 filhos pequenos, né? Então foi uma semana punk, então foi umas bom, férias. Né? É bom, Marcondes, férias de um dia. Férias de um dia. Cara, mas isso é bom, sair assim... Aquele silêncio. Quanto tempo faz que não tinha silêncio? Assim, silêncio 100%. Mas no final a gente fica com saudade, né? Tanto que já vai sair correndo depois. Isso aí. Jorge, muito obrigado também por você estar aqui. Obrigado. Sei que você é uma referência hoje também na avicultura. Eu fico muito lisonjeado que vocês saíram lá da sua cidade para vocês compartilhar. Isso eu falo uma coisa muito séria. Aqui, vocês estão compartilhando conosco algo que vocês têm de mais valioso, que é o tempo. Eu sempre falo, o tempo da pessoa é o que a gente tem mais valioso. E eu fico muito, literalmente, lisonjeado que vocês estejam aqui, que vocês tiraram um tempo para participar e disseminar um pouco, ou seja, contribuir com o conhecimento de vocês. Imagina, para a gente é um prazer. Esse é o nosso dia a dia, é disso que a gente vive. A gente ama o que faz. O nosso tempo é um tempo dedicado àquilo que a gente gosta de fazer. Então isso é gratificante para a gente. Não é nenhum sacrifício para a gente estarmos num dia de semana e final de semana, podendo compartilhar informações, podendo trazer aquilo que a gente acha que tem de melhor, porque a gente está sempre olhando para frente, né? A gente aprende com o passado e traça o nosso futuro. É verdade. Então, depois de uma noite boa, descansada, tranquila, relaxada, pronto depois para recarregar. É bom para recarregar as baterias. Jorge, nós já conhecemos o Conde, o Mose, né? Uhum. Entretanto, porém, o pessoal talvez alguém não te conheça, que isso com você é o nosso primeiro episódio. Gostaria que você se apresentasse e falasse para nós quem é o Jorge Lima. Perfeito. Bom, o Jorge Lima é um cara que está há 20 anos no setor. Eu sou advogado, né? Uhum. Eu sou o estranho fora do ninho, todo mundo ou é veterinário, ou é zootecnista, ou é técnico agrícola. Eu sou administrador, então... e eu estou há 20 anos no setor, gosto muito daquilo que faço, aprendi. Eu saí, a formação da área é do direito, mas eu saí da área específica de processo, tudo, quando eu trabalhava mais efetivamente dentro do departamento jurídico da Seara, Alimentos, focado muito na agropecuária. Então,
dentro do departamento jurídico, eu migrei para me mantendo no departamento jurídico, mas conversando com a turma da agropecuária, indo para campo, indo para a indústria, e eu me apaixonei na primeira semana fazendo isso. E esse era uma área que ninguém queria fazer na época, poucos fazem até hoje, né, no sentido de estar a campo, e para mim é muito gratificante. E aí em 2019, nós tínhamos um gestor na ACAV, que era o Dr. Ricardo Gouveia, também advogado, e virou secretário da Agricultura. E a convite, na época, do Ribas e da dona Irani Pamplona, eu vim para a CAV na qualidade de executivo, né? Que, como a gente estava brincando antes um pouquinho, é um nome muito bonito, mas executivo é quem executa o que alguém determina para você fazer. Eu não tinha pensado nessa hipótese, mas é isso mesmo. Mas efetivamente é muito gratificante. Eu gosto muito disso, né? Nós fazemos toda uma parte tanto de cuidar dos interesses de todas as empresas, em termos de associação, fazer interlocução com o governo, fazer interlocução com as entidades setoriais, fazer interlocução em Brasília, representar a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina dentro do Conselho da Agropecuária, que tem lá na CNI, em Brasília, ter interlocução com a CNA. Então, é um mundo de coisas a serem feitas no dia a dia, que nos conecta, obviamente, a esse trabalho que, para mim, é um prazer enorme poder estar à frente dele. Que legal, que legal. Faz com maestria, tá? Faz com maestria, bom executivo. Faz com amor. Quando nós fizemos algo com amor, com aquilo que a gente gosta, nós fizemos muito bem feito aquilo, né? E vou aproveitar aqui um tempinho já, porque agradecer os nossos apoiadores novamente, agradecer, porque através deles que nós estamos aqui criando esse conteúdo, agradecer também o hotel aqui Internacional de Gravatal, que nós estamos aqui em Santa Catarina. Vou começar com a Frata Embalagem. Letícia, o que a gente tem para falar da Frata Embalagem? Se você busca soluções para embalagens de ovos, nossas bandejas plásticas PET são a resposta, com resistência e altíssima qualidade. São feitas com 100% de material reciclado, garantindo proteção e sustentabilidade para seus produtos. Com a Frato, você não só protege, mas se destaca no mercado avícola, alinhando eficiência e responsabilidade. Frato Embalagens, excelência e cuidado com o planeta. Certo, então. Pessoal que queira uma embalagem de qualidade, tá? Dúzia e meia dúzia, aí Frata Embalagem, tá aqui no ladinho aqui, que ali você vai... Aqui, né? Não, desculpa, aqui, no outro lado aqui, produtor aqui, né? Não? Qual é o lado que tá o número? Da Frato não vai? Tá, beleza. Então, mas pode depois colocar. Também vamos agradecer o pessoal da Fujikura. Qual é o lado daqui do produtor? Aqui, desse lado aqui. Pessoal, aqui tem o telefone da Fujikura. Pessoal, queira genética de qualidade, postura e também corte. Aqui, ó. Fujikura, certo? Também nós temos a Kilbra Equipamentos, tá? Para postura também. Vertical, horizontal, ninhos. Tem o telefonezinho aqui também, o pessoal da Kilbra. Ismutec, classificação de ovos, lá do Marcelo. Show de bola também. Atendimento. Vai lá, Marcelo da Ismutec, tá aqui também. Aí, genética. A gente tem muita questão de como a gente tem patrocinadores de apoiadores. Questão postura. Então, Novogen, genética de qualidade, produtividade, Novogen. E também aquecimento de galpões. Nós temos aqui a Agroenergy, ó. Aqui também, certinho, nosso muito obrigado aos nossos apoiadores, certo? Voltando aqui novamente, né? Mozi, quer se apresentar para nós novamente? Vai que alguém não tenha visto nosso episódio, né? Vai que alguém não tenha visto. Olha, para dizer a verdade, eu estava muito curioso. E um dia sim, um dia não, eu estava procurando lá no Pod Aves, né? Cadê o nosso Cadê o nosso episódio? Mas poderia mandar uma mensagem que eu ia te dizer o dia que nós iríamos publicar. Então, com satisfação, né? Ontem você me falou, ontem mesmo peguei um tempinho, fiquei olhando e foi longo, né? Você disse, não, meia hora, 40 minutos, foi 1h20, sei lá. Mas muito gratificante. Bom, Marcondes Moser, estou como presidente da CAV, né? Da mesma forma como o Ribas teve influência aqui no Jorge. O Ribas também. Ribas, um abraço para você, Ribas. O Ribas também, Marcondes, quem sabe e tal. Aí o Jorge, né, também com essa me encaminharam, né, para... Te botaram nessa fogueira aqui. Me botaram na fogueira, mas é uma fogueira sem fogo, né? É uma fogueira sem fogo, mas é uma satisfação e agradecer
não só ao Jorge e ao Ribas, mas a toda a associação e todos os associados, né, que encamparam, e para mim também é um momento de aprendizado, de engajamento, de relação, de networking, que isso é muito importante para a evolução, né? E detalhe, a gente só evolui no momento que a gente sai do nosso castelinho e começa a ver a dor sua é a mesma dor minha, então como é que eu posso melhorar isso, melhorar aquilo? Sai da zona de conforto. Aliás, do simpósio da CAVE tinha um monte de fornecedores lá expondo e tal. Quer puxar mais o microfone para você? Pode puxar. Quer podcast, pode fazer o que quiser. E eu fiquei muito surpreso, e essa semana veio um dos expositores lá na minha empresa, na Vila Germânia. Pô, que legal. E eu não sabia, um dos maiores de ERPs focados desde as matrizes até a parte contábil e fiscal, achei muito legal. Mas enfim, é a oportunidade que a gente tem de ver o mundo, né? Sim. Mas então, estou como presidente da Caves, estou como presidente da Vila Germânia e Agude Alimentos. A Vila Germânia é a maior produtora e exportadora de carne de pato, de frango orgânico e de codornas também agora. Mas da América Latina, pessoal. Produtor e exportador. Isso, da exatamente. América Latina. Nós estamos com o maior exportador. O Richard quer te... O Richard, aqui, ó, vou te apresentar. Já falei... Richard, já tem falei, voucher já aqui sem data de vencimento, né? Já falei com o Moza que vou te levar lá na granja dele pra gente poder gravar uns vídeos lá. O Richard me perguntou essa questão de pato, questão de marreco, questão de... Ele quer conhecer um pouco mais. Tá convidado, tá, Richard? Tem um zoológico lá. Tem um zoológico Depois a gente vai lá no Richard também. Exatamente. E também a Agude, muito embora o braço comercial é a Vila Germânia, né? A Agude Alimentos, é também a maior produtora e exportadora de carne de codornas, né? Então é a genética especificamente de produção de carnes. E, enfim, eu sou agrônomo de vamos dizer assim, de escola, né? Profissão e tal. E iniciei na Fischer com maçã, mas em 2002 eu ingressei na Vila Germânia. Era bem pequenininha, né, na época, e certamente a gente ajudou a todo esse processo de crescimento da empresa e tornar o que ela é hoje. Maior exportador de carne gourmet do Brasil. Eu até estava falando no outro podcast de proteína gourmet, né? A gente criou um pouco essa... Ah, não, é uma empresa só de pato. Não, hoje ela não proteína é só gourmet. Pato, é proteína gourmet, que é um nicho que não se tinha ainda estratificado dentro das proteínas, né, da proteína animal. Então, hoje nós também somos associados da BPA, e com a BPA a gente criou o Brazilian Duck, como tem o Brazilian Chicken, Brazilian Pork, o Genetics e tal, nós criamos o Brazilian Duck. Aliás, foi até um pedido que eu fiz ao Santim, a gente ingressa na BPA, mas... como é um produto diferente, a gente precisa também criar um veículo de divulgação também diferente, né? Então, com isso, a gente criou o Brazilian Duck, que para nós é um caminhão que a gente embarca junto, bem bacana, nas feiras e feiras. Vou fazer aqui um parênteses com o Marcondes. Ver a importância da empresa dele. Eu faço parte do conselho da BPA também, e nós fomos no México no final de 2024, 23, não me recordo agora se 23 ou 24, nós fomos para a renovação do PASIC, né? O PASIC é o nosso acordo aqui que tem... Foi 24. Foi 24, né? Isso. E aí, como eu faço sempre, fui no mercado, né? No mercado, uma rede de supermercados lá na Cidade do México, lá, uma rede grande, bonita, tal, dentro de um shopping lá, o principal shopping da Cidade do México, e o que a gente tinha lá? Produto da Vila Germânia, né? Tava lá. Coisa boa. Que orgulho dá isso, né? Não, aí eu bati foto, né? Claro. Aqui. Né? Que orgulho. Eu bati foto e mandei pro Marcondes e disse, ó, tá aqui o teu produto. É verdade, tá aqui, ó. E tinha na gôndola só o dele e um concorrente americano, né? Acho que é isso, o Marcondes era concorrente americano. Que não era tão... É o Rafael. Você tava mal acompanhado. Que não era tão... Rafael da Aurora, que é grande amigo também. Pô, então, que legal, cara. A gente tava numa comitiva grande lá, então... Já o produto do Marcondes não é um produto
regional ou local, é um produto global, né? Então essa é uma das razões também da criação do Brazilian Duck lá pela BPA, porque acredita nisso como um produto global e um produto dessa linha de gourmet, né? Proteína gourmet. Eu tive o prazer de reencontrar o Dalbello, da JBS Seara, no simpósio, né? Aí sentei do lado dele e ele assim, Marcondes, eu não acreditei. Eu estava na Nigéria. Nós fomos visitar supermercados na Nigéria e eu vi o teu pato lá. Como é que você faz isso? Eu olhei para ele, sabe que eu não sei, porque a gente não tem hoje acordo com a Nigéria. O Brasil não tem acordo. Obviamente, algum operador, vamos dizer, um distribuidor local que se interessa, porque é um produto também que tem demanda assim, pequena em relação à carne de frango, mas tem demanda, né? E ele assim, surpreso e tal, então... Um abraço também para o Dalbello, né? Então, que é uma figura ilustre da nossa avicultura. E vamos fazer o registro também, né? Ontem à noite, aqui no hotel, nós todos jantamos juntos aqui, né? E tínhamos pato ali no marreco recheado. Marrequinho. E não estava combinado. E o hotel é lá da Vila Germânia. Pô, com certeza é de lá, porque só tem os... É isso aí. Que legal. Marreco recheio, tava fantástico, né? É isso aí. Coisa boa. E diz uma coisa, Marcondes, como que é assim... A negociação com o pessoal de fora é uma negociação tranquila, é meio que burocrático, é de fato, o pessoal fala, é impossível fazer exportação, como que é a negociação com o pessoal de fora? Olha, primeiramente a gente começou a exportar com o evento da gripe aviária que aconteceu na Ásia. Aí o mercado japonês era demandador de produtos principalmente da Tailândia, Malásia, China e tal. E aí com os surtos da gripe aviária, o Brasil já era um grande fornecedor de carne de frango para o mercado japonês. E eles meio que, à sorte, vieram aqui no Brasil meio que jogar a tarrafa. Vamos ver o que tem, né? Mas eles vieram te procurar? Ou foi a nossa venda? Não, vieram nos procurar porque, se tem frango, deve ter pato. Mais ou menos assim. Ok. E aqui encontraram a Vila Germânia. E aí, inicialmente, a gente começou, então, por uma questão de oportunidade deles, né? Com eles, a gente começou a exportar. E na época, a gente fez vislumbrando o mercado como um todo, teve a coincidência de a gente fazer uma parceria com a Sadia na época. Ok. Né? Com a empresa Sadia. E daí a gente então começou a atender o mercado japonês. Ao longo do tempo não deu certo e tal, a questão da parceria como um todo. E aí naquele momento que a gente tinha essa parceria, um monte de empresas começaram, o Marcondes tem pato lá, Vila Germânia e tal, parará. Eu falei, olha, sorry, mas a gente tem um acordo aqui e tal, eu não posso. Quando finalizou a parceria, cara, eu já tinha um catatal de pessoas interessadas. Fila de espera. Que legal. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a participar das feiras. A primeira feira foi em Dubai, na Go Food, porque o Brasil já era bem forte, bem proeminente na questão de produtos halal. Porque para mim era muito difícil atingir a Europa, atingir outros mercados da Ásia que eram até então fechados e tal. Então eu parti para esse tipo de mercado. E aí foi o primeiro banho de água fria que eu tive. Como assim? Porque tinha uma pessoa... Porque daí eu comecei a fazer conexões com Deus e todo mundo, né? E aquela necessidade de um contrato interrompido e de você dar continuidade mais para outros mercados, não é da noite para o dia. Sim. Você tem que cultivar, tem que mandar amostra. Tem a questão da confiança, né? Questão de confiança. O oriental ele é muito vinculado à questão de confiança também. Exatamente. Né? E aí, o que aconteceu? Coincidiu que tinha uma pessoa do Oriente Médio em São Paulo, visitando uma trading company em São Paulo, e eu conhecia o dono dessa trading, daí eu fui lá. Ele falou, olha, eu tô querendo entrar no mercado de Dubai e tal. Bateu na porta. Parará. O cara me disse assim, Marcondes, sabe quanto você vai vender de pato em Dubai?
Digo, eu pensei, cara, ele vai me Vai dar dizer zero. 50 containers, uma coisa assim, né? Porque a gente é sempre... O bom O comercial é muito otimista, né? Ele é sempre otimista. É verdade. Ele falou assim para mim, Marcondes, meio container por ano e olhe lá. Cara, eu voltei tão desanimado. Balde de água fria. Mas eu digo, não é possível. Eu vou atrás do sim, não atrás do não, né? E como é que é o acaso? Essa mesma pessoa que me disse que era meio container por ano, 2, 3 anos depois, ele era um dos pontos focais de venda de um sócio nosso. E eu tive que praticamente entregar toda a minha carteira para ele. Eu estava vendendo 8 containers por mês na região do Oriente Médio. Mas Qual a boa diferença, né? De meio para 8? De meio para 8, de meio para um ano, para 8 por mês. Mas por que você acha que ele falou isso? Porque... Aí é que tá. Eu, assim, nada contra, né? Mas aí agora é o Marcondes que está falando, né? Sim. Como é um produto de nicho, tem um pouco de especificidade também na hora da venda, certo? Então, lógico, é diferente da pessoa que está acostumado a vender produtos de larga escala, né? De grandes consumos. O Pato é um mercado focado para restaurante chinês, restaurante gourmet, né? Não é o bastantão, é o pequeno, mas de valor agregado, né? Então é um pouco disso, né? Da especificidade de canais, né? Mas hoje, esses distribuidores, que são também grandes importadores de frango, eles se tocaram que eles também têm que atender o nicho, né? E se tornaram nossos importadores. Mas a minha primeira alegria, aí vai meu abraço também para o Juliano da SAP, que é um amigaço nosso lá de Itajaí, que representa muitas empresas lá fora. No dia que ele me mandou um pedido de um full container para o Oriente Médio, eu sei o preço e sei o volume. 27 toneladas a $2,7 o quilo. Que legal. Na época. Boa. A caixa de foguete daí. Exatamente. Mas, enfim, mas só para complementar, cada mercado é um mercado. E aí você tem que estar assim, de mente aberta para atender todos os protocolos, né? Então, hoje faz com que até a nossa planta, hoje de Indaial, desculpa, Jorge, estender aqui, mas hoje a Vila Germânia, talvez até você não saiba, mas é a planta que mais tem habilitação dentro de Santa Catarina. Oh, que legal. Né? Porque eu tenho que vender um pouco para todo mundo, né? E não vai ter grandes mercados que nem o frango, mas eu preciso atender o Chile, preciso atender o México, preciso atender a África do Sul, preciso atender Singapura, preciso atender a Arábia Saudita. Estou falando só do que são listas geral. Específica e fora a lista geral. Fora a lista geral. A lista geral entra mais países. Não, e o legal, Adriano, só complementando o que o Marcondes está falando, que é isso que a gente trabalha dentro da nossa entidade, né, da Associação Catarinense de Avicultura. A gente trabalha para dar apoio para que todas as empresas possam se desenvolver. Claro que todo o trabalho é feito individualmente por cada empresa, como o Marcondes acabou de dizer, é ele falando com o importador e tal, mas a gente tenta, dentro da associação, criar os canais de interlocução para facilitar, por exemplo, a habilitação com determinado mercado, que a gente faz via BPA, que era até pouco tempo atrás era o Luiz Rua que fazia para a gente, que agora está lá no Ministério, né? Então, são pessoas que conhecem o setor, eles conhecem muito, a gente trabalha a execução disso, porque, e usando aqui o exemplo que o Marcondes colocou do mercado japonês, né? Assim, para quem está nos ouvindo aqui e nos vendo aqui entender um pouquinho, quanto o mercado japonês confia no estado de Santa Catarina. Poxa. E eu vou te trazer aqui, o mercado japonês hoje, o consumo de aves, o Japão produz 40% do que ele consome no mercado interno dele. 40 só? 40%. O resto, 60% ele exporta. 60% ele importa, ele traz de fora, certo? Ok. Então, eu vou falar aqui de aves, especificamente aves, né? Desses 60% que vem de fora, 20% vem de Santa Catarina.
Caraca, é muita coisa. E aí, deixa eu te contar um episódio que eu acho que esse é muito interessante, já que nós estamos aqui no sul do estado de Santa Catarina. Sim. Nós tivemos um caso em 2023 nós tivemos um caso de influenza aviária em fundo de quintal. Okay. Aqui em Maracajá, município que fica próximo onde nós estamos, exatamente. E aí o que aconteceu? Nós fizemos aquele isolamento, né? Aí fizemos um trabalho em conjunto. Ministério da Agricultura, SIDASC, que é o órgão de sanidade aqui de Santa Catarina, e CASA, que é o Instituto Catarinense de Sanidade Agropecuária, que é um órgão de apoio, e o ICASA é uma jabuticaba, né? Porque só existe em Santa Catarina. O ICASA completa 20 anos esse ano. E mais a Associação Catarinense de Avicultura. Então, esses players todos juntos para fazer isolamento de foco e perifoco, 3 km, 7 km, fazendo o raio de 10 km, só que o Japão suspende o estado de Santa Catarina. Por causa disso? Isso, porque o Certificado Sanitário Internacional... Suspendia, né? Isso. Né? O Certificado Sanitário Internacional do Japão, ele determinava a suspensão do estado. Ok? E o que aconteceu? Todo mundo, né? Vamos lá, um mercado extremamente relevante. O Japão, eu vou aqui abrir um parênteses só, Adriano, só para entender. O Japão é o Santa Catarina é o único estado que exporta carne suína para o Japão. O único estado do Brasil habilitado para exportar. E vai ser o primeiro estado a habilitar a exportação de carne bovina. Certo? Que legal. Teve uma missão recente agora do governo do estado, né? As habilitações. Eles estiveram aqui fazendo agora recentemente toda a vistoria novamente, tal, para reafirmar todos os protocolos. Então estamos prontos para exportar carne bovina para lá também. Nós não representamos o bovino, né? Enquanto a Associação Catarinense de Avicultura, nós representamos as aves, mas também eu tenho o mesmo pé que eu tenho na cave, eu tenho no Sindicarne, que aí pegamos o suíno. Então, aves e suínos está debaixo do nosso guarda-chuva. Mas voltando ali à questão da suspensão, o que aconteceu é que todo mundo ficou muito preocupado. Está fechando um mercado importante, um mercado extremamente relevante. Mas o japonês não sabia que nós éramos tão importantes para eles. E nós fomos levantar o número. E por uma questão de coincidência ou de uma felicidade, porque eu não acredito em sorte, assim como eu não acredito em azar também, tá, Adriano? Eu não acredito nos dois polos, nem em sorte nem em azar. Eu acredito em estarmos no lugar certo, na hora certa, fazendo as coisas, plantando para colher. Um compensa o outro. Exatamente. Mas na semana seguinte, o embaixador do Japão, não era cônsul, era o embaixador do Japão. Esse episódio de influenza aviária confirmou num domingo, no sábado, pela manhã, e no domingo foi feita a depopulação. Okay. Na semana seguinte, na terça-feira, o embaixador do Japão estaria em Florianópolis para conversar com o governador por causa de uns investimentos que o Japão tem na Casan, na Companhia de Águas aqui de Santa Catarina. Sim. Eu passei a mão, liguei para a Casa Civil, né? E falei, pessoal, eu preciso estar na reunião com o embaixador do Japão. E aí, eu estava lá na reunião com o embaixador do Japão, eles falaram sobre a questão da água toda e no final eu pedi a palavra, o governador concedeu a palavra e eu falei para o embaixador do Japão, olha só, temos esse problema. E contei para ele daqui do episódio de Maracajá e da suspensão. Daí ele assim, não, ok, é só vocês fazerem todo o trabalho que tem para fazer e nós vamos analisar. Eu falei, não, embaixador, não é esse o problema. Nosso problema é celeridade na liberação. Sabe por quê? Porque 20% de todo o frango que vocês consomem no Japão sai de Santa Catarina. Entendi. E vocês não têm de onde buscar isso. Porque não existe esse produto no mercado. E vocês vão gerar inflação no mercado interno de vocês. Aí eu consegui a atenção dele. E com uma rapidez fora do comum, dentro do prazo regulamentar estabelecido pela OIE, antiga OIE, agora ONSA, nós conseguimos em 29 dias, o prazo mínimo são 28. No 29º dia, Santa Catarina estava reabilitada para exportar para o Japão. Pois então, aí é que eu digo, Jorge, que esse é o papel fundamental de uma associação. Porque é ali que, por exemplo, você permitiu com que a documentação estivesse liberada para quem quisesse exportar para lá. Então, esse avicultor ou esse produtor de carne, de proteína, vamos falar assim, diferente se é suíno, bovino, ou até mesmo nos casos
ave, bovino, suíno. No caso, esse foi suíno, sim? Foi Não. Foi Ave. Então, Frango. Então, Especificamente frango e te atingiu também, né, Marcos? Sim, Atingiu sim. no marreco, Aí eu atingiu no digo, pato, claro. Sim, tivemos A importância- que retornar produto. E o que estava, desculpa, Adriano, e o que estava no mar, já embarcado para o destino, que tinha 15 dias para trás, Isso. eles tiveram, ou você retorna para a tua origem, ou você destina para outro mercado. Não pode cair naquele mercado lá. E mais, se algum outro país também te suspender, como a China, nesse momento tem o Brasil suspenso, você não pode destinar para o outro mercado que te suspender a posteriori. Pois então, eu digo que aí é importante ratificar aqui a importância da associação. Porque a associação trabalha a fim do mercado como um todo e não A, B ou C. Aí, por isso que assim, a gente traz o pessoal da associação para convencer esse pessoal que não é associado, tem que se associar, tem que fazer parte, tem que participar, porque olha quanto de caso positivo nós trazemos aqui para o pessoal da avicultura de forma geral, né? E agora, e como que estão os números da avicultura aqui de Santa Catarina? Os números, assim, em forma geral, não precisa ser específico, mas Claro, assim, em claro. forma geral, você sabe? Eu posso te dar um número, inclusive, eu vou te dar 2 números. Eu vou te falar especificamente da avicultura, depois eu vou te falar Geralmente eu não peço número, mas eu vi que você conhece bastante. Não, assim, ó, nós hoje aqui em Santa Catarina, eu vou falar de aves em geral, incluindo o que o Marcondes também produz, tanto em codorna, quanto em marreco, pato, né? E o frango orgânico. Nós hoje em Santa Catarina, nós abatemos 4 milhões de aves por dia. Esse é o nosso volume diário. Ano passado, nós exportamos 2,9 bilhões de dólares. Ok. Certo? Então, Santa Catarina hoje tem, quando eu olho para a avicultura, nós temos 140 mercados para avicultura, né, como um todo. E isso aí, hoje, nós temos uma geração daí, eu vou te falar um número que eu estou incluindo aqui a suinocultura junto, né, Adriano? Nós temos aqui em Santa Catarina hoje uma geração de 60 mil postos de trabalho, empregos, diretos. Ok. Nós temos 480 mil postos de trabalho de maneira indireta, olhando até a segunda linha, até o nosso transportador de pintinho, até o cara que bota o contêiner em cima do caminhão e traz para cá. Então nós temos aí 480 mil postos de trabalho direto. Nós geramos aqui em Santa Catarina de movimento econômico. Sabe o que é movimento econômico? Movimento econômico é o seguinte, Adriano. Tu trabalhas numa agroindústria, eu te pago o salário, certo? Ok. Ou você é um produtor e eu te pago a remuneração pela criação das aves. Ok. E você pega esse dinheiro, você compra na lojinha da esquina aqui. Vamos aproveitar que nós estamos aqui em Gravatal. Antes de chegar aqui no hotel, tem um monte de lojinha ali. Você, Adriano, é um produtor de aves. Você recebeu pela engorda das aves dentro do teu sistema de integração e de cooperação. Você vai no mercadinho aqui da esquina. Você vai na lojinha aqui da esquina e você gasta esse dinheiro. Esse dinheiro reverte para o Estado enquanto ICMS. Certo? Fora o fundo de participação dos municípios. Quando você tem um volume bastante considerável, você tem uma cota que vem direto para o município. Então tem uma participação que é estadual, tem uma participação que é municipal, até pela cota do ICMS. Nós geramos, nosso setor apenas aqui em Santa Catarina, nós geramos 10 bilhões de movimento econômico. 10 bilhões de movimento econômico, 10 bilhões de reais, né? 10 bilhões de reais. Que coisa e boa. quando eu estou falando da exportação das 2 cadeias de proteína, né, aves e suínos, nós por ano aí, estamos exportando aí em torno de 4,3 bilhões de dólares. Certo? Então, eu movimento... Eu vou fazer uma brincadeira aqui, uma analogia, né, Adriano? Quando eu olho para Itajaí. Itajaí tem produção de frango, tem um incubatório lá, né? Mas vamos lá. Tem avicultor? Não tem. Itajaí tem o quê? Tem porto. O volume, 70% do volume de exportação do estado de Santa Catarina vem do agronegócio. E aí eu vou te dar números. 67% vem do nosso setor, proteína, 3% é grãos. Meu Deus, então... E fora a madeira, que também é relevante. Isso. Que também, então, nós temos aí 70... Então o governador deve gostar muito de nós, né? Nós respondemos, assim, ó, números oficiais... números oficiais... Né, números oficiais, segundo o Estado de Santa Catarina, que não considera algumas coisas que a gente considera depois. Porque, por exemplo, ele não considera
dentro do estado de Santa Catarina não entra aqui a loja, se tiver uma loja de trator aqui, perto da gente aqui, isso não entra como agronegócio. Mas peraí, o trator vai para onde? Desculpa, mas tudo bem. Não Sim, tá. ok. Ele vai entrar como metal mecânico, entra como indústria, tal, entra como ou comércio, tal. Oficialmente, o nosso setor responde por 31% do PIB do estado. 31%. 31%. Isso, oficialmente. Eu te digo que oficiosamente, ou seja, se eu considerar tudo isso, desde o cara aqui que tem uma mecânica que só atende trator, desde a loja de trator, desde, né, tudo isso envolto, a gente responde por mais de 50%. Ele puxa muito, a cadeia é longa e cheio de né, tecnologia, metal mecânica. Ô Marcondes, um número curioso só para a gente entender. Florianópolis, que não tem produção nenhuma de nada do nosso setor, mas é um polo de TI, ela tem 30 empresas de TI dedicadas exclusivamente ao nosso setor. Caraca. 30. Sabe qual é a remuneração média dessa gurizada de TI que trabalha nessas empresas? É 20 conto. 20 mil reais. Então nós temos um espaço para crescimento enorme. Nós somos... Isso que nem chegamos a falar em IA, por exemplo, em tecnologia. Nós já estamos implementando IA. Nós já temos implementado. Nós estamos começando a estudar nós já estamos com algumas granjas implementadas. Eu não sei se eu já posso entrar nesse tema. Pode, por favor. O Marcondes é um cara que sabe muito bem disso. Nós temos aí granjas já, produtores, que tem câmeras adaptadas com leitor, câmera dentro do galpão, com sensor de calor, né? Como é que chama aquelas câmeras? Bom, esqueci o nome, né? Elas têm um nome específico, mas elas identificam o calor e estudam o comportamento da ave dentro do galpão. Ou seja, se os frangos todos, se os patos, se os marrecos estiverem todos lá num canto, ou tem um bolinho aqui, um bolinho lá, separados, tal, por que é isso? O que está acontecendo de errado? Né? Então, a gente está usando a inteligência artificial hoje. Hoje tu não precisa mais ficar na tua propriedade aguardando chegar a ração. Hoje tu acompanha, tu rastreia no teu celular. Tu sabe se a fornalha foi ligada ou não foi. Sabe, tudo automático. Hoje tu faz o teu controle de propriedade à distância. E isso, Adriano, tem trazido um processo extremamente interessante dos filhos que saem de casa, na tal da sucessão familiar, né? Sim. Que saiu e não voltavam mais, hoje estão saindo, estão estudando e voltando e agregando valor àquilo que os pais deles começaram a fazer há 30 anos. Mas que não era mais atrativo porque eles viam os pais sofrendo muito com isso. Sim. Que tinha muita dedicação, não tem tempo para nada, não tem lazer. Às vezes o pai morria e tu olhava e dizia assim, puxa, meu pai não teve um tempo de lazer, porque tinha que ficar cuidando do frango, do suíno. Hoje, amigo... A tecnologia tá deixando as pessoas no campo, né? E então, hoje a IA já está sendo implementada, mas existe ainda, Jorge, você que tá vou falar, a delanteira, né? Adiante na frente desse projeto, desse novo... Porque sim, uma inovação agora, né? É algo que está iniciando, ainda está engatinhando, talvez, não sei se já está bem adiantado ou está engatinhando. Como... os avicultores, de forma geral, assim, estão percebendo essa implementação dessa nova tecnologia. Isso é importante a gente debater aqui. Não, eles têm ciência, né? Hoje você pode pesquisar à vontade, você bota num Google da vida, faz uma pesquisa de implementação de IA dentro de propriedades, dentro de galpões de aves. Você vai ter uma gama de informações ali. Vamos falar de implementação específica, porque não é barato. Você tem que ter um payback, você tem que ter um retorno, você tem um prazo para amortização disso. Então isso, hoje, por exemplo, nós estamos numa fase que eu te diria que não é mais embrionária, mas é uma fase de ainda rasa nesse crescimento. Pelos próximos 10 anos, se a gente assistir esse podcast aqui, daqui a 10 anos ele ficou velho, mas muito velho. Porque desatualizado. Exatamente, porque eu vou te falar uma coisa. Eu vou fazer aqui um paralelo para ti. A gente falava de implementação de energia solar há 5 anos. Sabe quantos galpões tinham energia solar há 5 anos? Nós não chegávamos a ter 5%. Hoje, por exemplo, se tu pegar ali, pega a Seara Alimentos, né? Eu tô falando aqui por causa do Ribas, né? Vamos lá. Sim. 80%. 80% já está com solar. Quer dizer, ele não tem só o solar, ele tem o solar, ele obrigatoriamente tem um gerador, ele obrigatoriamente tem que ter um trifásico, né? Então,
ele está com 80% de cobertura aqui em Santa Catarina. Legal, que legal. Entendeu? Então, há 5 anos ficou velho, se a gente tivesse falado lá. E a IA vai ficar velha. A gente vai estar falando disso... E às vezes até, por exemplo prático nosso, o nosso nível é de 50%. Uhum. E é de própria atividade do próprio produtor. É ele que tomou a iniciativa de fazer. Porque a conta de energia elétrica é grande, né? Dentro de um aviário. É o maior custo, né? Bate no bolso. Pô, aí fica a conta. A parcelinha é X, pô, eu vou botar painel. Até porque ele tem um lastro grande, né, de área de superfície para poder colocar. O Marcondes, e outra coisa, né? Assim, o painel solar tinha um custo X há 10 anos. Hoje é muito mais barato. O payback dele era 10 anos, há 10 anos. Era de 10 anos o payback. Hoje o payback tu faz em 6, em 5. E vai cada vez mais. Alguém que talvez não conheça essa terminologia... o retorno. É o retorno. Payback é o retorno. É o retorno, né? perdão. É força do hábito. É porque, como a gente está lidando, e aqui a gente tem essa questão, o pessoal jovem ou o pessoal mais antigo que esteja apreciando o podcast, ele tem, o que é payback? Payback é o retorno, tá, pessoal? Então, outra questão também, eu queria só voltar, já voltamos à questão do número, mas eu gosto de ir e voltar às vezes no assunto. A questão com o Marcondes, a questão da criação de pato e marreco. E o pessoal deve estar se perguntando, tá, mas... E aí, Adriano, tipo, como é que é a criação do... O que foi? Não, só travou o filme. Como é que é? Porque tá, entendi. O pé dele engaixou no teu fio. Tinha um pato aqui embaixo. E como é que é o pessoal? Tá, Adriano, olha só, me interessou essa questão da criação de marreco e ganso. Como é que o Marcondes deve fazer a criação? Como que é a tua criação lá para a questão de genética, a questão de criação? É um animal é igual galinha, é diferente? Como que é essa criação, esse manejo? Não, e o legal, fala do ciclo, quanto tempo, quantas fases, é legal. Bom, vamos lá. A gente um depara da produção de frango, né? Okay. A gente depende de matrizes, depende de incubatório, depende de tudo. Então, a empresa hoje, ela é o que é, porque para atender toda a cadeia dela, ela precisou investir em matrizes, incubatório, porque não é que nem Pintinho que tem os fornecedores para atender eventualmente uma avícola grande, né? Então a gente teve que avançar nisso. E aí a gente buscou, onde que tem genética, né? E os países que são hoje os maiores produtores é França, Inglaterra, e é onde que eles têm as linhagens puras e tal. E até comentei no outro podcast com você que em 2019 eu fui vê-los, fui visitá-los para entender aonde que a gente está, né? E por surpresa, assim, a mesma tecnologia que tem hoje no desenvolvimento genético do frango tem no de pato. Vou trazer um número. Quando eu entrei na Vila Germana em 2002, nós levávamos 56 dias para dar 3 quilos de peso vivo, e a conversão alimentar era 3,4. Uau! Caraca! Hoje, 23 anos depois, para os mesmos 3 quilos, eu preciso 36 dias com uma conversão de 1,80. Nossa Senhora! Dá quase a metade. Caraca! Certo? Então, óbvio, isso não é só genética. Por quê? Aí nessa trilha da história da empresa, nós espelhando, né, pegando o caminho aqui que o Jorge falou das grandes empresas, do negócio, como é que é organizado, da questão de sanidade, manejo, nutrição, tecnologia, né? E olha que eu, olhando aqui, ouvindo o Jorge falar da IA dentro das granjas... Já te abriu o olho. Não, já me abriu o olho e eu sei que a gente tem um grande caminho para a gente trilhar ali, né? Então, é bem gritante esses números, mas é que realmente... Por que eles existiram? Por causa de a gente estar correndo atrás também, né? Então, aí a importância da associação, né? A importância de quando a gente cola aqui no Jorge, cola no
num Ribas, cola num Dalbelo, ou quem quer que Mas seja, aí né? A gente tem bastante Aí tá ação. colando só nos grandes também. Não, né? mas é isso. no referência. Mas aí é que tá. Isso é de graça. Pois então. O network é de graça. Pois então. A vontade de pesquisar, né, numa plataforma, qualquer que seja de pesquisa, é de graça, né? Então, óbvio que a gente precisa ter a vontade de correr atrás e tal, né? Mas, trilhando um pouco esse paralelo com o frango, a gente, um pilar muito forte dentro da nossa cadeia são os integrados, né? E com a evolução da avicultura de corte, do frango de corte, a gente teve bastante oportunidade também de ter integrados que às vezes não se adequaram a esse processo de investimento e tal, mas que para o pato ele é importante, certo? Uhum. Atendendo todos os protocolos sanitários, etc e tal, porque o pato ele tem um pouco de especificidade na questão do manejo dentro do aviário. Por causa que é uma ave aquática e ele gosta de água. Então, você precisa manejar bem a água dentro, porque senão, imagina como é que fica o aviário, a cama do aviário. Então, tem que ter canalentas abaixo do nípel, tem que ter revolver a cama toda hora. Essa questão de ventilação é muito importante. A climatização ali dentro. E então, o manejo é muito importante. E óbvio, como a gente também conhece, já visitei Tailândia, já visitei produtores na Europa, é outra realidade. Na Europa é frio, não tem maravilha, tu tem que trabalhar com a resteva de trigo, qualquer coisa Mas assim. O pato ele gosta também do frio ou não? Não é que gosta, é que o ambiente lá de produção, eles têm que... Como é que vai produzir num ambiente frio? Né? No frio é que nem a gente. A gente, quando tá frio, a gente come mais, não come mais. Então piora, por exemplo, a conversão. Entendi. Então, a realidade da produção lá na Europa, na Tailândia, nos Estados Unidos, que também conheci o produtor lá, e no Brasil, são diferentes. E a gente precisa desenvolver tecnologias que se adaptam para a nossa realidade. Então, a gente também é um poço de geração de informação, de tecnologia também, né? Então isso fez com que a gente conseguiu avançar em números, como eu falei no início, de performance produtiva bem bacana, né? E as empresas, elas estão adaptadas? Como que faz, assim, os fornecedores, questão de equipamentos, questão de climatização, eles estão adaptados hoje, estão preparados a fornecer equipamentos para esse tipo de criação? Eu não diria não só equipamentos, como questão nutricional, questão de medicamentos, vacinas, mas equipamentos hoje, por exemplo, para a questão do pato, a gente usa o mesmo equipamento de peru. Ok. Certo? Que lá fora, falou, aqui a gente usa o mesmo de peru. Quer dizer, tem uma escala um pouco maior, né? Na questão produtiva de peru comparando a pato, pelo menos no Ocidente, né? Então a gente se adaptou por aí. Os demais tem alguns detalhes assim que a gente vai ajustando. E na parte daí de produção industrial, aí sim tem algumas diferenças peculiares, né? Que principalmente banho de cera, que precisa tirar o resquício de pena do pato, que o frango tem um crescimento da pena e único. O pato ele tem várias fases, né? Então é uma loucura. O pato tem várias fases de crescimento. E veterinário, como é que tá de veterinário agora? O pessoal do veterinário que está seguindo, tá de veterinário. O veterinário ele tem um treinamento específico para o manejo de pato ou é a mesma coisa que galinha? Assim? Como Não, a gente tem um protocolo bem específico na questão de manejo, né? Porque começa com as matrizes. O desenvolvimento da matriz, a pesagem dela, toda a parte nutricional dela, a questão da fertilidade do ovo, da coleta, da lavagem, não lavagem. É um mundo parecido, mas não tem, né? Entendi. Né? Semelhante, mas não é igual. Adriano, isso não é só para o médico veterinário, isso é para qualquer profissão. Você hoje está entrando numa linha de especificidade tão grande, né? Por exemplo, né? Vamos lá,
Vou pegar aqui um médico, por exemplo. Um médico, o cara é médico. O menino que sai da faculdade, hoje e amanhã ele pode ir lá no CRM e fazer o cadastro dele lá como médico. O médico, né, o formando, que acabou de se formar, ele sai médico. Ponto. Ele é um clínico geral. Sim. Só que hoje tu tens as linhas. Um ortopedista. Legal. Mas peraí. Hoje o ortopedista, até esse cara tem a especialidade. Isso. Ou ele é joelho, ou ele é ombro, ou ele é tornozelo, ou ele é coluna. Então, o médico veterinário hoje também ele está nessa linha, pelo menos nas nossas empresas, de trabalhar com especificidade de cadeia. O Marcondes não vai pegar um cara que trabalha em suínos há 10 anos e colocar para rodar amanhã lá na empresa dele. Não é a mesma coisa. Ou de postura para matrizes, por exemplo. Até mais, quando você fala de verticalização da cadeia, né? Você, obviamente, tem certa similaridade. Isso. Mas quando eu estou trabalhando animais diferentes, aí você não tem isso, né? Quando a gente está na faculdade, né? E aproveitando aqui, como tu disseste, falando para os médicos veterinários e para os estudantes de medicina veterinária, você vai se apaixonando por alguma coisa. E dentro da própria universidade, tu já vai começando a apontar o teu nariz para algum lado. Eu gosto de trabalhar com gado de corte, eu gosto de trabalhar com gado leiteiro, eu gosto de trabalhar com suínos, eu gosto de trabalhar com aves. E aí o cara vai indo para isso naturalmente. Mas você não tem a possibilidade de fazer uma transposição rápida de um profissional que está consolidado numa determinada área para outra área de maneira célere. Não tem como fazer isso. E as universidades, há uma parceria com as universidades até, por exemplo, para fazer pesquisa dentro da criação de pato, no desenvolvimento, na reprodução, tudo. E as universidades, elas estão junto com você para poder desenvolver mais pesquisa? Sim, inclusive meu diretor de agropecuária, que é o Rodejan, que é o médico veterinário, ele desenvolve esquema até de vacinas autógenas, a questão de desenvolvimento também de manejo, uso de aminoácidos, tem vários testes aí em curso com a Universidade de Santa Maria, em Lages, no Paraná. Então a gente está, vamos dizer assim, tateando também nessa parte de geração de tecnologia também com a ajuda das universidades, né? Então isso é Seria importante. legal cursos, talvez, até para os veterinários que estão seguindo aqui, ou até outros avicultores, talvez, eu estou aqui já devaneando, né? Talvez fazer cursos específicos, cursos meio que não técnico, mas assim, institucional, ou até mesmo que tem uma orientação para um veterinário, às vezes, olha, eu quero conhecer um pouquinho mais sobre pato. Já conhece sobre galinha, já conhece sobre, sei lá, peru, quero conhecer um pouco sobre pato. Aí a própria empresa ter talvez uma sugestão que eu estou dando aqui agora é criar um curso online, alguma coisa que as pessoas possam conhecer mais, consumir mais esse conteúdo, né? Enquanto entidade, enquanto a CAV, nós temos algumas parcerias, tá, Adriano, que são bastante importantes e é legal o pessoal saber disso, né? Nós fazemos algumas parcerias, por exemplo, a Embrapa é nosso grande parceiro. A Embrapa Aves e Suínos aqui de Concórdia, nós trabalhamos projetos em conjunto com a Embrapa. A Embrapa normalmente acaba também, os pesquisadores trazendo os interessados dentro dessas cadeias. Então, nós temos projetos com a Embrapa há mais de 30 anos, enquanto legal. Associação, né? Nós temos também trabalhamos aí, conversamos sobre isso também, o curso de zootecnia, né? Então temos aqui de um lado engenheiros agrônomos, médicos veterinários, zootecnistas, técnicos agrícolas, né? Temos toda uma gama de profissionais. Então o curso de zootecnia liderado pela professora Priscila lá da UFSC, nós temos uma parceria com ela também. Nós temos uma parceria com o IFC, o Instituto Federal Catarinense de Araquari, na pessoa do professor Ivan. Então, o Ivan, ele é o coordenador de mestrado e doutorado lá do IFC. Então, eles têm alunos também de graduação, né? Além de mestrado e doutorado, e lá tem animais na prática. Nós, enquanto entidade, temos uma parceria com eles também. Isso para todo o Brasil? Nós olhamos muito aqui, né? Porque cada estado, Adriano, ele desenvolve ações locais. As nossas ações verticalizadas nacionalmente são feitas através da BPA. E nós, enquanto a BPA também, né? E eu estou lá no conselho da BPA também, nós temos lá
uma série de treinamentos. E os treinamentos hoje são muito focados, Adriano, em biosseguridade. Por quê? Porque nós temos aí as doenças circulantes, como influenza aviária, né, que atinge de maneira indistinta o mundo. Nós aqui no Brasil, e por uma questão, acho que muito nossa, de termos trabalhado isso há mais de 20 anos, mas não fizemos isso apenas olhando para a influenza aviária, fizemos isso olhando lá no passado para Newcastle. E o que nós plantamos para Newcastle serve hoje em dia para a influenza aviária. Tanto que, quando a influenza aviária entrou na Argentina, a gente foi descobrir que a Argentina, grande parte da Argentina usava aviário sem tatelado, sem ter tela. Entendi. Básico isso pra gente. Sim. Né? E eu vou referenciar aqui o Dalbello, que tu tanto falaste, é uma expressão do Dalbello e que o Ribas comprou há 20 anos, né? E que a gente aproveita, porque efetivamente essa é uma realidade, em que eles dizem que o custo machuca. Né? Quando o custo está muito alto, ele machuca. E a sanidade mata. Na administração, a gente tinha um outro, quando eu era bancário, a gente tinha um ditado que é muito parecido. Tipo assim, ó, nós temos que tratar primeiro o que mata, depois o que adoece. Isso. Né? Tipo, o custo talvez adoece, mas a sanidade mata. Ou a falta da sanidade nos mata, né? Nos acabaria. Então o custo machuca, você falou, né? E a sanidade mata. E a questão também, ontem nós estávamos num jantar maravilhoso aqui e também rolou um outro podcast que foi totalmente em off, que a gente estava falando. E uma coisa que nós tocamos ali, que é a questão investimento e linha de crédito, que eu queria entrar rapidamente porque o tempo vai muito rápido. Mas antes nós vamos falar um pouquinho, brevemente, sobre essa questão investimento. Tipo assim, ontem eu descobri que existem linhas de crédito específicas para o avicultor ou para o produtor rural. O que acontece muitas vezes é que ele não conhece essa linha de crédito. E você, Jorge, me comentou que existe. Até o Marconi falou, eu só conhecia essa linha de crédito quando eu casei, porque antes não conhecia. Ou seja, um próprio produtor também conhecia há pouco tempo essa linha de crédito. Que linha de crédito é essa? Nós temos linhas de crédito para as indústrias e temos linhas de crédito direta para produtores. As linhas de crédito direta para produtores são programas da Secretaria da Agricultura aqui do estado de Santa Catarina. E normalmente ou tem financiamento de BRDE ou de BADESC. Né? Essas são linhas que a própria Secretaria, hoje, se qualquer produtor bater na porta da Secretaria da Agricultura ou nas regionais ou lá em Florianópolis, diz assim, eu queria conhecer as linhas de crédito, que eu sou um produtor de aves e eu queria expandir o meu negócio. Eu queria entender o que vocês têm aqui de linha de crédito para eu poder fazer isso. Eles vão fazer um encaminhamento porque tem os programas da Secretaria da Agricultura. Enquanto empresas, enquanto indústria, enquanto produtores de maior porte, né, que tenham um CNPJ mais robusto dentro disso, né? Eles, na Secretaria da Fazenda, existem as linhas que nós chamamos de TTDs, que são linhas de incentivo de crédito, em que a empresa apresenta um projeto na Secretaria da Fazenda, de acordo com a parametrização determinada pela Secretaria da Fazenda, e os de investimento muito estão vinculados lá ao TTD 489, né? Você apresenta dizendo, olha, eu vou ampliar isso aqui, eu vou gerar X de emprego, vai gerar X de renda, vai desenvolver isso aqui, vai crescer isso aqui. O governo do estado é um incentivador. E aí o que você teria, ou parte daquilo que você teria que fazer, recolhimento de ICMS, volta para você a critério de investimento, né? Para que você possa, com esse incentivo fiscal, que isso de fato é um incentivo fiscal, ele tem um período que dura isso, para você amortizar aquele investimento, porque você vai gerar mais ICMS. Ok. Entendeu? Então você precisa montar um projeto, né, e apresentar esse projeto. E a Secretaria da Fazenda, ela mesmo diz para você quais são os critérios que você precisa percorrer para apresentar esse projeto. Claro, aí você tem um projeto que é um projeto construtivo, você tem um projeto de ampliação, você tem um estudo social que é feito, você vai mostrar quanto que isso vai gerar. Então isso é extremamente interessante. O estado de Santa Catarina, ele possui linhas de créditos para a indústria, via Secretaria da Fazenda, e para os produtores, via Secretaria da Agricultura. Ok. Mas isso é muito burocrático, Jorge e Mose? É muito burocrático essa questão de tomar linha de crédito ou é tranquila?
Olha, Por experiência. Deixa eu só fazer um parênteses antes, Marconi, só. Ela tem que ser burocrática, até para não haver fraude, tá? Ok. Desculpa. ela é burocrática no sentido de também o processo tem que ser eficiente economicamente falando, né? Porque senão, então vai que você tenha capacidade de pagamento, né? Dentro desses quesitos básicos e que o projeto dê esse payback aí que você estava falando antes, beleza, né? Mas um pouco aqui, que só para trazer um pouco de exemplo, quando nós começamos a produção do frango orgânico, nós não tínhamos TTD, que é o tratamento diferenciado, né, na questão tributária do ICMS. Nós montamos, e com a ajuda da ACAV, né, para pleitear junto ao governo do estado, ter esse crédito presumido de ICMS, nós mostramos a realidade de um produtor de frango orgânico, certo? E eu particularmente tive foi ruim presenciar pela cena, mas foi bom que a gente conseguiu trazer esse produtor novamente para a linha da produção, que era uma pessoa que estava abandonado, ele não conseguia mais dar o giro na propriedade e tal, estava trabalhando com outra coisa, estava trabalhando de extração de madeira, e estava lá com o aviário parado. E aí nós pegamos ele na mão, não, vem aqui que nós vamos usar você de exemplo, certo? E aí fizemos todo um projeto pensando em toda a questão de ESG, na questão, né, da parte social, vamos dizer assim, de trazer novamente esse produtor para a produção, e a gente foi então, ao final, ao cabo, nós fomos então congraciados com o TTD, a empresa. Mas entende que é todo o elo que ganha, não é só o CNPJ que está requisitando o seu João, por exemplo, é a cadeia como um todo. É a cadeia como um todo, certo? Então, e nisso a gente transformou mais uma proteína que entrou na proteína gourmet. E Adriano, só para quem está nos acompanhando, né? Quando eu falo em TTD, é Tratamento Tributário Diferenciado. A sigla é essa, tá? Que legal. É um tratamento tributário diferenciado porque ele entra numa linha não de subsídio, mas de incentivo fiscal, porque subsídio ele é ad eterno. Sim. O TTD, né, que é o tratamento tributário diferenciado enquanto incentivo fiscal, ele tem prazo determinado. Entendi. Eu vou dizer... que inclusive ele se você vende no estado, ele também te ajuda para o fundo do agropecuário. Né? Ajuda mais ainda. Ajuda mais ainda. Aí eu vou dizer para vocês assim, quando a conversa é muito boa, o tempo se vai, cara, vai muito rápido, e assim a gente tá aqui no... Eu quero fazer mais, eu quero conhecer mais, eu conseguiria ficar com vocês aqui 2 horas, 3 horas, agora eu entendo porque tem aqueles podcasts de 3 horas, 4 horas, porque a gente vai puxando um assunto, vai falando, e vem outro, e vai emendando, vai costurando, mas, Jorge, uma coisa que eu sempre pergunto para todos, o Marconi já me respondeu e vai responder novamente, se quer mudar de resposta, hoje você tem uma bela de uma experiência, tá? E qual é a dica que você dá hoje, com toda a sua experiência, que você gostaria de ter recebido quando iniciou na avicultura? Vou melhorar a pergunta. Se você tivesse a possibilidade de entrar numa máquina do tempo e falar com você no primeiro dia de avicultura, qual é a dica que você daria para você? Eu não vou dizer que eu daria, porque eu efetivamente tive excelentes professores o tempo inteiro. Mas a dica que eu deixo, se alguém não teve os mesmos professores que eu tive no passado e que eu tenho até hoje, né? E o Marconi é um desses caras, quando me ilumina com algo que eu tenho, que eu não conheço, com uma cadeia que eu não conheço, e eu digo para quem está aqui nos acompanhando e estuda e está se preparando para ir para o mercado, você todo dia, quando acordar, você tem que saber que você não conhece nada, porque você vai descobrir durante o teu dia coisas novas. Você tem que estar aberto todo dia para aprender coisas novas. O conhecimento é um processo continuado. Não existe conhecimento acabado. Quem achar que sabe tudo, que conhece tudo, desista, porque vai ficar velho. Você tem que todo dia aprender línguas, aprender sobre a tua profissão, aprender sobre mercado, aprender sobre aquilo que você não domina, e aquilo que você não domina, você precisa
estudar mais ainda, mas a única dica que eu deixo aqui, eu fui um mau aluno quando eu era criança, mas na faculdade eu fui um bom aluno, a dica que eu deixo para todo mundo é: aprendam. Todo dia você tem que agregar conhecimento àquilo que você já tem. Ok. Quer complementar a sua dica no podcast anterior? Ou aquela dica já está... Não, tá valendo. Eu ia dar referência a 2 pontos aí como empreendedor e até o momento que a gente vive, até mesmo Santa Catarina, que é um estado de pleno emprego, mas eu diria assim, pessoas é um pilar que eu acho que hoje todo empreendedor tem que focar, certo? E se eu pudesse voltar um pouco no tempo, eu talvez me dedicaria um pouco mais no pilar de pessoas. Isso como um todo, tá? Sim. Desde a profissionalização, do acolhimento, do desenvolvimento interno e tudo mais. Eu acho que isso é muito, muito, muito importante para o negócio, quer seja pequeno, quer seja grande. E outro, tecnologia. Porque com isso, você com esses 2 pilares aí, você estabelece processos, protocolos, blá, 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 né? Então, acho que esses são 2 pilares que eu, particularmente, estou trilhando e quero trilhar forte. 2025 já está quase indo, né? Mas 2026 certamente serão meus pilares no meu dia a dia como profissional, né? Show. E se a gente puder deixar como mensagem, eu acho que são pilares importantes, principalmente na nossa cadeia, né? Que é longa, complexa e cheio. Apesar de tratar de aves, a gente tem que matar vários leões todo dia, né? Que legal. E o pessoal que queira seguir vocês, podem na rede social? Pode, nós temos lá nós temos uma rede social da ACAV, né? Que pode seguir, vai acompanhar inclusive tudo aquilo que a gente colocou do nosso simpósio, né? Que foi há 2 semanas ali, exatamente, que tu estavas lá com a gente. Então, assim, convidar já, aproveitar o teu espaço para que as pessoas já coloquem na agenda delas o nosso próximo simpósio da ACAV, de 10 a 12 de agosto de 2027. Show. O nosso é bienal, né? Então, será em Florianópolis, no Centro-Sul, de 10 a 12 de agosto de 2027. Vem crescendo ano a ano. Esse ano nós tivemos 1.100 inscritos, tivemos 1.500 pessoas ao todo lá, porque acho que além das que não estavam inscritas, né? Sim. Nós tivemos isso. Então, se olharmos para os 2 últimos aí, há 2 para trás tínhamos 400 pessoas. No penúltimo tínhamos 750 pessoas e esse agora 1.500, dobrou o tamanho. E agora, eu falei com o Marcondes, nós vamos começar a também trazer pessoal de fora, internacional agora, porque... nós temos sempre um palestrante, ou 2, 3 palestrantes que vêm de fora. Mas convidados. Vamos trazer pessoal da Argentina, pessoal do Uruguai, Paraguai, Argentina, a troca Venezuela, de experiências ela é enriquecedora, né, em termos de conhecimento. Então, agradecer novamente vocês, agradecer a Fujikura, agradecer a Frato Embalagem, a Fujikura, a Kilbra, a Smutec, a Novogen, a Agroenergy, porque são eles que estão nos apoiando aqui. A gente permanecer no ar, continuar criando conteúdo. Pedir para você que chegou até aqui o nosso muito obrigado. Pedir para você se inscrever lá no YouTube e também seguir no Instagram. Pessoal, muito obrigado. Jorge, muito obrigado. Marcondes, muito obrigado. Fico extremamente agradecido. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço.